Proteja o seu propósito. Uau! Proteja a unção de Deus que Ele derramou sobre a sua vida. Eu descobri que nós precisamos proteger. Ele vai dar, Ele vai derramar, Ele vai confiar, mas nós precisamos proteger. É igual quando você gera um filho, você dá a luz a esse filho e você larga esse filho. Não, você tem que cuidar. E proteger o propósito também fala de zelo, de zelar por aquilo que o Senhor confiou. É tão interessante essa cultura do zelo, porque nós estamos vivendo um tempo onde não se cultiva mais nada, porque a gente está com uma resposta pronta na boca. Não tenho tempo. Fulano, por que você não fez isso? Ai, tô sem tempo. Coisas que não deveriam tomar o nosso tempo, estão tomando o nosso tempo. Em novembro, agora eu vou ter 24 dias livres. Eu nem acredito, não sei nem o que eu vou fazer primeiro. Só que pensem, quantos nãos eu tive que dizer. Hoje mesmo foram uns 3, 4. Pastora, dia 20 de novembro, as mulheres estão desesperadas. Eu falei, pois é, dia 20 de novembro, eu vou estar na minha cidade, em nome de Jesus. 24 dias em novembro, porque o ano foi puxado. Por quê? Porque eu estou protegendo a unção. Eu estou protegendo o quê? O propósito de Deus na minha vida. Para me proteger, eu vou ter que abrir mão de coisas, de estar com pessoas, de viver algumas coisas que outras pessoas diriam, mas tu é doida. Eu disse não para uma conferência no Brasil, que eu nunca pensei que eu ia ser convidada para ministrar, só para vocês terem noção. Eu nunca imaginei, quando eu vi o nome da pessoa, eu não conhecia o número, alô, é o fulano de tal, eu falei, sim, fulano, é porque nós queremos você na nossa conferência, mas eu já tinha dito uma palavra, 24 dias em novembro eu vou estar aqui. Aí Deus falou, você obedece conforme é melhor para você, ou você é uma mulher de palavra? Para proteger o seu propósito, você vai precisar ser uma mulher de palavra, madura e segura no que Deus colocou na sua mão. Escute, Deus não está chamando meninas, que qualquer vento chama ela, qualquer proposta, uma mulher de proposta, não uma mulher de propósito. Porque dependendo da proposta, ela se vende. E essa palavra nasceu dentro de mim. Ela é quase igual a um filho que eu posso segurar. E um alerta para nós. Cada uma de nós carregamos um propósito que precisa ser protegido, que precisa ser zelado. E quando a gente fala de proteger, cuidar, zelar, quando eu falo de cuidado, eu falo de cultivo. Quando eu falo de cultivo, eu falo de culto. Quando nós cultuamos, nós também cultivamos. É igual relacionamentos precisam ser cultivados. Às vezes, por que um relacionamento de homem e mulher, marido e esposa, de um casamento está fragilizado? Existe uma distância emocional entre vocês dois. Talvez a família nem sonhe, os filhos nem percebam, mas vocês dois estão distantes emocionalmente. Até vocês acham que está tudo bem, mas não está. Já não tem mais aquele beijo, já não tem mais o abraço, já não tem tempo de muita coisa junto. As outras circunstâncias e situações e pessoas foram tomando lugar que não era para ser tomado. E eu vou te dar um conselho: zele, cultive o seu casamento. Às vezes nós damos para as nossas amigas as prioridades que são dos nosso marido. As minhas amigas estão tudo indo para lá e vamos, sentir não vai ter graça. E meu marido diz assim, mas eu não quero que tu vá, viaja a semana inteira, quero estar contigo. O que é que você faz? Você cultiva o relacionamento mais importante da sua vida, que depois de Deus é o seu casamento. Então, às vezes a gente quer desfrutar de coisas que nós não cultivamos, não zelamos, não cuidamos. E sabe de uma coisa? Tudo aquilo que você despreza, você vai perder. Tudo aquilo que você não cuida, você perde. Isso é muito no natural. Na sua casa, coisas que você não cuida, sai do seu olho rapidamente, qualquer um põe a mão. Então aquilo que você cuida, que você zela, é igual assim, gente. Vou contar uma coisa, particularidade minha para vocês entenderem. Ninguém põe a mão no meu carregador de celular. Elas estão rindo porque elas sabem. Ninguém bota a mão no meu carregador. Por quê? Carregador de celular é coisa séria para mim.
Primeiro, que os originais aqui carregam de verdade. O que tu compra depois só vai te incomodar. Não é verdade? Aquele mesmo que tem a potência para carregar o teu celular, é aquele ali. E o meu marido e a minha filha mais velha, eles são da assim, o meu marido já não sei quantos carregadores ele perdeu no hotel, deixou na tomada, minha filha também, eles perdem. E aí eu botei um adesivo no meu carregador. E eu disse assim, ai daquele que botar a mão no meu carregador. Eu já fiz, eu lembro que eu fiz, a gente estava viajando um dia para Gramado, eu procurei o meu carregador pela casa inteira, o meu carregador já estava na mala do meu marido enrolado. Eu falei, abre a tua mala agora. Tu não vai botar a mão no meu carregador. Mas eu não sei onde é que está o meu. Tu não cuidou do teu, o meu não põe a mão. Até que, por fim, é verdade. Quando elas precisam, posso pegar o teu carregador? Por que eu não perco? Porque eu cuido. Por que ninguém pega e sai e... ai, cadê? Por quê? Por que ele não é substituído várias vezes? Porque eu cuido. Tudo que você cuida, você tem. Você mantém. E é por isso que nós precisamos proteger o nosso chamado. Tem gente que fala assim, ai, Deus me chamou uma vez, um profeta, assim. E o que tu fez a respeito disso? E Deus falou uma vez no meu devocional uma palavra, e aí? Fez nada, não cuidou. Qualquer um. E hoje Deus está falando para você, você vai precisar proteger aquilo que eu te entreguei. E outra coisa, além de Deus dar chamado, quando Ele dá um chamado, Ele derrama uma unção específica para aquele chamado. Isso eu já descobri. A unção que foi derramada na sua vida, ela é totalmente encaixada com o seu chamado. É por isso que dentro da igreja tem tantas ainda desalinhações. Existe essa palavra? Desalinhações. Desalinhamentos a respeito disso. Porque a pessoa tem um chamado, mas ela não quer aquele chamado, ela quer o outro chamado, mas a unção que Deus derramou sobre ela é para aquele específico. E além do chamado, existe essa unção que Ele derramou, que é a graça de fazer aquilo que Ele te chamou para fazer. Sabe quando fulano tem graça? Não adianta, não é forçado, flui, é graça. Ele não fez curso, ele não fez nada, é graça de Deus na vida dele. Você olha e diz assim, é Deus. Não dá para perceber, uma pessoa quando ela flui em Deus, é diferente do que aquela que está forçando uma situação. Oi pessoal, você percebe, não é o lugar dela. Mas quando Deus, eu estava conversando com o pastor Juscelio, esse final de semana, nesse feriado, eu estava lá, de repente ele olhou para mim, né? Ele dá aquela mexida no ombro também, o Juscelio, já viram como é que é? Ele mexeu no ombro assim, botou a mão no meu ombro. Daí nós estávamos falando sobre coragem. Daí ele assim, tu tem autoridade de falar sobre coragem? Eu falei, porque tu é medrosa. Eu falei, é verdade. Ele assim, toda coragem, ela flui de um lugar de medo. Por isso que ela é coragem. Se não fosse o medo, não ia ter coragem, qualquer um faz. Sabe de uma coisa? Você vai precisar ter muita coragem para lutar e para proteger aquilo que Deus colocou na sua mão. Não é tempo mais de ser menina. E outra coisa, deixa eu explicar, não é mais tempo de estar dentro da igreja assim, não entendendo nada. Não sei. O pastor disse isso, por favor. Peça para Deus, eu quero ler os céus, eu quero entender a estação que nós estamos espirituais. Deus, eu quero começar a entender o teu movimento dentro da igreja. Deus, eu não quero estar alheia àquilo que o Senhor está fazendo, eu quero me conectar àquilo que o Senhor está fazendo nesses dias. Porque há uma unção específica para isso. Não é mais tempo de ser menina, é tempo de amadurecer, é tempo de crescimento. E Deus está nos construindo com palavras tipo mudando o alimento, né? Na conferência que nós tivemos uma palavra, Deus falou com nós, começou a compartilhar com todas nós aqui, e falando que Ele estava mudando o alimento, Ele estava começando a construir algo, e todo o alimento aponta para algo novo. Quando Deus muda o alimento, Ele está falando, ei, mudou a fase, mudou a estação. E que a gente possa hoje, eu quero assim que você peça a Deus, eu quero receber tudo que eu preciso receber hoje, para que eu possa proteger
cultivar, fazer crescer, porque cultivo fala de fazer crescer aquilo que o Senhor plantou dentro de mim. O seu relacionamento com Deus, ele irá mudar muito quando você entender o seu lugar, essa unção e essa graça sobre a sua vida. Eu queria muito que você abrisse em 1 Samuel 21. Aí você pode me perguntar assim, Vivi, por que proteger a unção, proteger o propósito? Sabe por quê? Escute o que eu vou te falar. Você vai se deparar com a perseguição. A partir do momento que recebemos uma unção e nos lançamos nos propósitos de Deus, nós seremos perseguidos. Vamos lá. Nós vamos pegar 1 Samuel 21, que o meu texto é assim, o meu título, Davi foge de Saul. Davi foi à cidade de Nob para encontrar-se com o sacerdote Aimeleque, e ao vê-lo, Aimeleque tremeu. Por que você está sozinho? Perguntou. Por que ninguém o acompanhou? O rei me enviou para tratar de um assunto secreto, respondeu Davi. Pediu que eu não contasse a ninguém, porque eu estou aqui. Eu disse a meus homens onde podem me encontrar depois. Agora o que tem para comer? Dê-me 5 pães ou qualquer outra coisa que tiver. Não temos o pão comum, respondeu o sacerdote. Mas há o pão sagrado que vocês podem comer, desde que seus homens não tenham se deitado com mulheres recentemente. Davi respondeu, nunca permito que meus homens toquem em mulheres quando saímos numa campanha, e se eles permanecem puros em viagens comuns, quanto mais numa missão como essa. Uma vez que não havia outro alimento disponível, o sacerdote lhe deu os pães sagrados, chamados de pães da presença, que eram colocados diante do Senhor no santuário. Naquele dia, tinham sido substituídos por pães frescos. Doeg, o edomita, chefe dos pastores de Saul, estava lá naquela ocasião, pois estava cumprindo um ritual diante do Senhor. Davi perguntou a Aimeleque, você tem uma lança ou uma espada? O assunto do rei era tão urgente que eu não tive tempo nem de pegar uma espada ou outra arma. O sacerdote respondeu, eu tenho apenas a espada de Golias, o gigante filisteu que você matou no vale de Elá. Ela está enrolada num pano atrás do colete sacerdotal. Pode levá-la, pois não há nenhuma outra arma aqui. Dê-me essa espada, respondeu Davi, não há outra melhor que ela. Então Davi fugiu de Saul e foi para Aquis, rei de Gate. Os oficiais de Aquis, porém, disseram, não é esse Davi, o rei da terra de Israel? Não é a ele que o povo honra com danças e cânticos, dizendo, Saul matou milhares e Davi dezenas de milhares? Davi ouviu esses comentários e teve muito medo do que Aquis, rei de Gate, poderia fazer com ele. Por isso agiu de modo estranho, fingindo estar louco, arranhando as portas e deixando a saliva escorrer pela barba. Por fim, Aquis disse aos seus homens, precisavam me trazer um doido? Temos doido suficiente aqui. Por que me trouxeram alguém assim no meu palácio? Uau! Tantos segredos aqui. Davi, o pano de fundo dessa palavra é que Davi estava fugindo de Saul. Davi teve a confirmação que Saul queria matá-lo. Você já viu que algumas perseguições são meia por entre linhas, mas vai chegar uma hora que essa perseguição vai se tornar clara. E ele tem a certeza, a convicção que Saul queria matá-lo, e ele faz uma coisa, para proteger a unção que havia sido derramada sobre a cabeça dele, através do profeta Samuel, ele foge. E o primeiro lugar que ele vai é numa casa de autoridade. Eu quero falar uma coisa para você. Talvez, deixa eu achar aqui, que eu anotei, porque agora eu ando assim, um pouco anoto no caderno, um pouco anoto. Muitas vezes, escute o que eu vou falar para você, a única alternativa que teremos para proteger o propósito de Deus é fugir dos Saús.
Não, mas eu vou ficar. Você vai ficar? Às vezes permanecer em algumas estruturas significa a morte do chamado de Deus para a sua vida. Davi precisou fugir do Saul. E aí você diz assim, mas fugir. Sabe por que ele fugiu? Porque existem momentos que a fuga é um treinamento. Vocês lembram quando José, para proteger o chamado que ele tinha, a unção que tinha, promessa que ele seria o governador do Egito, ele fugiu da mulher de Potifar. Ele não tentou explicar para ela, ele fugiu. Se você lê os evangelhos, e se você já leu, você já sabe que Jesus muitas vezes fugiu dos líderes religiosos. Porque Jesus falou, eu tenho a hora certa que eu vou me entregar. Se Jesus não fugisse, Jesus ia ser pego na hora errada. Jesus também fugiu. A fuga, ela é necessária, muitas vezes, para você proteger quem você é e seu chamado. E quem foge não dá justificativa. Quem foge não avisa que está fugindo. Quem foge, foge. Se, como diz meu pai, deita o cabelo. Vaza. Existem alguns momentos, em certas ocasiões, que você precisa fugir do Saul. Fugir desse espírito de perseguição, do chamado de Deus para a sua vida. Às vezes, tem pessoas realmente que são usadas, realmente, pelo inimigo e falam palavras que você vai precisar entender. Nessa roda não posso estar. Tem espírito de Saul tentando matar, destruir a unção que está sobre a minha vida. Mas eu aprendi algumas lições. As lições elas guardam, escute, as perseguições guardam lições. Que só esse tempo vai dar para você. Deus, Ele é perfeito. Ele nos matricula numa escola, Ele derrama unção e chamado, mas Ele vai chamar alguns professores específicos para nos ensinar lições poderosas. E a perseguição é um professor que para mim é um dos maiores. A perseguição ensina muito e ela nos amadurece. A primeira lição que eu aprendo, depois de fugir, entender que a fuga é necessária. Esse sacerdote, quando Davi vai para a casa desse sacerdote, é engraçado que Davi vai para uma casa de uma pessoa que tem autoridade para 3 coisas importantíssimas, escute isso. Ele não foge para o Netflix, ele não foge para o lugar errado, porque não é só o fugir, é você ir para o lugar certo depois. E aí, Aimeleque, que é esse sacerdote, ele tem 3 coisas importantíssimas que ele coloca nas mãos de Davi, que para mim são essenciais. Ele tem alimento, ele tem uma arma e ele tem direção para Davi. 3 coisas necessárias que Davi precisava para seguir esse novo tempo da vida dele. Só que eu aprendi uma coisa, quando Davi chega, a primeira coisa que o sacerdote diz é assim: por que você está sozinho? E eu quero dizer para você que a primeira lição é: solidão é melhor do que estar mal acompanhado. Às vezes você vai precisar realmente estar sozinho, para não ter o seu propósito e a sua unção, o seu chamado destruídos. Ah, mas é tão difícil. É difícil, eu sei que é difícil, mas a solidão, quando nós olhamos para ela como solitude, ela nos ensina, ela nos amadurece. Sabe o que ela faz? É como se ela realmente, como se Deus usasse a solitude para confirmar quem nós somos nele, porque não vai ter nada de fora que interfira na nossa identidade. Às vezes você vai precisar sair realmente do bando que você está, ou sair de andar com as pessoas que você anda, para você começar a se ver quem você é, para que você volte a se relacionar com pessoas, não como uma copiadora, uma impressora, mas como alguém autêntico e legítimo, que contribui para algo na vida das pessoas que estão ao teu redor. É tão triste quando a gente vê cópias e cópias. Eu já falei, cópia não tem autoridade. Vai com uma cópia comprar uma casa e vai dizer: eu quero original. A cópia não carrega autoridade, ela carrega tudo, menos a unção e a autoridade. E é por isso que você vai ver voz e eco, que é totalmente diferente uma coisa da outra. E aí eu aprendo que a fuga é solitária. Você não vai fazer uma festa de despedida que está fugindo.
Você não vai fugir em bando. Você vai fugir, porque senão você vai ter a sua vida, o seu propósito ceifado. Segundo, Jesus. Olha o que ele fala ali. Davi fala assim: eu preciso de algo para comer. Fugir da fome. Sabe por quê? Você não tem mais aquele apoio, a sua rede de apoio ao redor, ela foi embora. Fugir da fome. E sabe o que tem nessa casa de autoridade? Tem pães frescos. E de novo, Deus está falando conosco sobre um alimento novo que Ele está trazendo. Eu achei tão interessante que Ele fala assim, ó, lá no 21 e o versículo é o 3. Agora, o que tem para comer? Dê-me 5 pães ou qualquer outra coisa que tiver. Davi nem estava ansiando, não, eu quero pães da presença fresca. Não, ele falou, estou com fome. Só que Deus já tinha reservado para ele, porque o sacerdote falou, olha, nós não temos o pão comum. Respondeu o sacerdote, mas há o pão sagrado que vocês podem comer. E ele ainda diz assim, e outra coisa, eles foram trocados hoje pela manhã, são pães frescos. Existe um pão e uma comida que você nunca experimentou no meio da perseguição. Uma comida nova. Deus vai trazer revelações novas da palavra para você. Aí você vai dizer assim, mas essas revelações eram só para pessoas que eram assim, sacerdotes, eram só para pastores. Pois é, mas Deus está escolhendo revelar coisas profundas e um pão fresco para você que se sente pequena. E Jesus disse mesmo que Ele ia revelar aqueles que eram incautos, que não tinham muito entendimento. Essa é a beleza do Evangelho. Um pão fresco. Você que comia aquele pão comum todo domingo, Deus está falando assim, agora eu quero te dar um pão novo. Um pão fresco que você jamais imaginou provar e comer. É o pão da presença. O nome desse pão era o pão da presença. Você imagina um pão que o nome dele é presença de Deus. Ele era servido na mesa da presença. Esse pão, ele não vem só com uma palavra revelada, ele vem com a presença de Deus junto. Eu lembro, nós passamos, eu e meu marido, por períodos de muita perseguição alguns anos atrás. Que dava muita vontade de se justificar, dava muita vontade de explicar, dava muita vontade de brigar, dava muita vontade de muitas coisas. E Deus falou assim com a gente, fujam desse lugar. E eu vou trazer um pão da minha presença. Gente, de todos os momentos difíceis que nós passamos, eu lembro que nas perseguições mais ferrenhas e mais duras, nós experimentávamos de um pão da presença. A nossa casa era encharcada de uma graça de Deus, que protegia a unção e o propósito que estava aqui. Ele dizia assim para nós, o Senhor falava, quando nós chorávamos, dizia, Senhor, nós estamos errados, nós queremos nos corrigir, porque eu falava, Deus, se nós estamos errados, nós queremos correção, nós nos colocamos para correção, e o Senhor falava, fujam, porque eu tenho um alimento novo para vocês. A fuga te revela coisas que você jamais imaginou que você ia comer em Deus, revelações novas, palavras novas. Quando nós fugimos dos lugares que iam matar a unção e o chamado da nossa vida, eu comi uma comida que eu jamais imaginei que eu ia comer. Eu dizia, Deus, que pão é esse? É um pão novo. Que delícia isso aqui, não quero mais comer outra comida. A perseguição te dá um alimento novo. Ela traz isso sobre a sua vida. E outra coisa. Na casa desse sacerdote, como eu falei, você é abençoado com estratégia, com palavras e direções, porque é isso que esse homem faz na vida de Davi. Mas os pães estavam frescos, eles foram substituídos aquele dia. Só que algo chamou atenção para mim na perseguição. É que quando Davi foi matar Golias, vocês lembram que ele não tinha uma espada, lembram disso? Ele foi tentar segurar a espada de Saul, que Saul ofereceu para ele, a armadura, a espada. Davi se sentiu totalmente desengonçado com aquilo, falou, não sou isso. É tão interessante, que às vezes, isso acontece muito comigo. Nos lugares que eu estou indo,
As pessoas, elas querem que eu supra as expectativas delas. E rapidamente chega um Saul até a mim e falou: veste a minha armadura, pega a minha espada, faz do meu jeito. Sempre deu certo. E Deus fala assim comigo: filha, eu quero que você rejeite com bastante educação essa armadura e essa espada, mas eu te dei simplicidade, eu quero que você continue com ela. E Davi, ele faz isso, mas ele vai matar o Golias. A Bíblia diz que ele joga aquela pedra na funda, o Golias cai, ele pega a espada da mão do gigante, aquela espada gigantesca, e corta a cabeça dele com a espada. Essa espada foi enrolada num pano, guardada na casa de quem? Desse homem, atrás do colete sacerdotal. Meu Deus. Davi chega lá no meio da fuga, com fome, sem arma. E aí ele diz assim: tu não tem nada, uma arma aí para me dar? Davi falou: ele disse: olha, eu tenho a arma que era de Golias, aquela que era usada para te matar. Ela foi enrolada com pano, escondida, e ela está atrás de um colete sacerdotal, banhada de autoridade. Eu posso te dar ela. E aí Davi fala uma frase, ele disse assim, eu acho que ele passou um filme na cabeça dele. Na perseguição que eu estou vivendo, aquela guerra que eu venci lá atrás, não existe melhor arma do que essa. Eu me lembrar do que Deus fez comigo lá atrás agora. Não existe melhor arma do que essa. Eu me lembrar que ele foi fiel lá com aquele Golias, e ele não vai me deixar morrer na mão desse Saul. Eu acho que ele pega aquela espada assim e olha para ela e diz: a fidelidade de Deus. E ele diz assim: aonde foi parar a tua arma, hein, Golias? Na minha mão. Aquilo que era usado para matar Davi, na verdade, agora fortaleceu ele para uma nova guerra. Escute o que eu vou te falar. Os Davis que os Golias que você venceu lá atrás vão liberar armas para você, não na hora. Elas vão ser enroladas num pano. Isso fala que elas precisam ser guardadas e esperar o momento de autoridade, da autorização de Deus, de um sacerdote liberar elas sobre você. Mas eu tenho unção, Pois é, não tenha pressa para viver aquilo que Deus tem para a sua vida. Eu vou dizer uma coisa para você. Diante de Deus, já falei isso para meu marido essa semana. Eu tenho vários homens que têm autoridade sobre a minha vida. Primeiro é o meu marido. Mas tem homens de Deus, são poucos, eu acho assim, não enche essa mão. Mas o que eles falam para mim é muito importante. Entende? Pessoas que falam. E eu falei para o Thelma assim: se tu, como meu marido, minha autoridade, ou um dos pastores que pastoreia o meu coração, chegar e dizer assim para mim: filha, larga o microfone, sai desse lugar, você não tem autoridade para estar aí, você não foi chamada para isso. Na mesma hora, isso aqui é largado e eu deixo tudo. Sabe por quê? Existe algo lindo quando nós respeitamos autoridades. Existem armas escondidas nas autoridades da nossa vida. Quando você respeita o tempo certo, quando você entende que algumas armas têm que ser enroladas no pano, escondidas atrás de um colete sacerdotal, para na hora certa elas irem para a nossa mão. Eu disse para o Thelma: eu não quero, não me deixa nunca. Se um dia tu me ver funcionando sem unção, me tira. E Davi, no meio daquela perseguição, ele recebe uma arma que fala muito com ele. Diz assim: filho, eu estou contigo no meio disso. Você ganha uma arma que foi usada para te matar. Você ganha a arma liberada da aprovação pública. É tão triste quando a gente vê pessoas que querem estar expostos sem uma autorização de uma vitória pública de Deus. Aquilo que Davi vivia no secreto com as ovelhas, que ele cuidava do pai dele, foi público com Davi. E aquela arma pública, autorizada por Deus, ela era a arma certa naquele tempo. Vocês lembram quando Jesus vai ser batizado e uma voz rasga os céus, algo público acontece pela primeira vez, eles ouvem: esse é o meu filho amado, a quem eu tenho prazer. Esse filho que está sendo batizado, esse Jesus, o pai falou: ele me dá prazer. Quando eu olho meu filho, eu tenho prazer. Jesus precisou publicamente dessa aprovação, a mesma que Davi recebeu diante de todos.
que Deus estava com ele. É por isso que algumas perseguições e lutas na nossa vida são importantíssimas que a gente passe. Mas como nós somos meninas, como nós fugimos, como nós ainda queremos evitar a perseguição, evitar confronto. Se você entendesse que é no meio de uma perseguição, que é no meio de um confronto, de uma tempestade, que Deus vai revelar aquilo que há muito tempo na sua vida Ele está esperando para revelar. Foi no meio de uma perseguição que essa arma correu para a mão de Davi. No meio de um tempo difícil. E eu falei essa semana, eu falei sobre isso. Desde que eu sempre fui uma pessoa financeiramente normal, como todo mundo, assalariada. Quando eu era solteira, trabalhava. Comprava minhas coisas também no carnê. Trocentas vezes. Naquela época o cartão não era tão... Não que eu seja velha, mas eu sou da época do carnê, me respeitem. E que a gente rasgava a pontinha quando terminava. Ai. Mas quando... Eu sempre trabalhei, casei. Então o nosso dinheiro era assim. O Telmo trabalhava no exército, eu trabalhava numa loja, no escritório. E a gente dividia o nosso dinheiro para, tu paga o carro e o financiamento disso, eu pago as compras do mercado. Quem aí sabe bem o que é isso, não sabe? Então assim, não sobrava quase nada e aquela coisa toda, mas não estava indo. Só que nesse inteirinho, acho que com 4 anos de casado, eu engravidei da Vitória. Então aquele dinheiro, aquele recurso que eu ajudava na casa, não pôde, porque eu decidi não trabalhar mais. Eu decidi assim, não, eu não vou deixar minha filha na creche, não vou deixar com ninguém, eu vou cuidar dela. Eu vou passar o preço que for preciso pagar. E eu perguntei para o Telmo, a gente fez uma conta rápida. Ele disse, vou ter que vender o meu carro, pegar um carro de menor valor. A gente vai ter que sair do lugar que a gente está morando e para o lugar de menor valor. E nós vamos viver apertado, a vida apertada. Eu falei, eu topo. Chorei um dia inteiro para desfazer das coisas. Mas foi a melhor coisa que eu fiz, porque hoje, quando eu vejo a Vitória, eu vejo que ela tem o meu coração. Ela não é parecida com a professora, ela não é parecida com a minha mãe, ela não é parecida com a avó, ela é parecida comigo, com o nosso coração. Aí, só que, gente, era aquela luta gigantesca, aquela dificuldade. Na minha dificuldade, hoje, eu tenho habilidades daquela época. Outro dia eu postei, eu fui num casamento agora, terça-feira, elas estavam tudo lá, as maquiadoras, e as mulheres fazendo o cabelo delas, e elas, quer vaga? Eu falei, não, muito obrigada, eu pensei, meu tempo de escassez me ajudou. Fui para dentro do hotel, eu mesma, meu cabelo, arrumei, me maquiei. Porque vocês pensam que nos casamentos era roupa emprestada da amiga, e eu fazia minha make e meu cabelo. Nunca chorei por isso. Nunca deixei de celebrar um casamento porque não tinha roupa, ou porque não tinha ninguém para me maquiar, eu ia do jeito que eu podia. Não tenha vergonha da sua escassez, do seu tempo difícil, viva ele. E o tempo de escassez, ele te dá habilidades que você jamais conseguiria num tempo de fartura. Hoje eu entendo as habilidades que Deus me deu, eu falo, glória a Deus. Como foi bom aprender na escassez. Davi, no momento de escassez, ele teve que renunciar ao palácio, sair daquele lugar. Deus estava habilitando ele. Deus estava habilitando Davi. Davi, eu estou te habilitando. Essa escassez, essa perseguição não é para te matar, é para te melhorar. É para te melhorar como pessoa. Aí você descobre que aquilo que não te matou, te conferiu autoridade, te fortaleceu ainda mais. Aquilo que era usado para destruir a sua vida, na verdade trouxe mais força. E aquela frase que Davi diz, olha, não tem arma melhor que essa. Aquilo que você recebe de Deus nesse tempo, nesse lugar, é o melhor de Deus para você. Estava separado e guardado. Você vai precisar proteger a unção de Deus sobre a sua vida. Tem mulheres aqui que você é profeta, tem um chamado pastoral. Você é uma mulher que tem um chamado para ser uma médica, uma enfermeira, dona de casa, não importa, professora, não importa onde você vai ser usada. O chamado de Deus para a sua vida não se limita à igreja, não se limita a pregar, cantar, esquece isso. Deus pode estar usando você de várias formas, em várias esferas da sociedade. Escute o que eu vou falar para você. Não limite aquilo que Deus tem para a sua vida no quesito igreja. Não limite. Mas Ele está falando assim para você, eu quero te conferir autoridade. E a perseguição
é um dos professores que vão te ensinar isso. Quer ver algo que vai te aprovar? É quando você é perseguida por uma autoridade sobre a sua vida e você não se rebela contra ela. Quando você é gentil, quando você honra mesmo debaixo da opressão. Eu lembro que eu vivi muito isso, muito. E parece que quando você entende, dá uma satisfação de você estar no lugar certo, fazendo a coisa certa. Isso protege a unção de Deus para a sua vida. Sabe o que eu vou dizer para você? Seja seu pai, seja seu marido, seja o seu chefe, ou seu pastor, ou seu líder. Todas nós aqui vamos lidar com figuras de autoridade sobre nós, todas. Só que cada uma de nós vai lidar de maneiras diferentes, porque nós temos histórias familiares que vão às vezes influenciar na nossa decisão de nos relacionar com essas autoridades da maneira correta ou errada. Mas eu vou te dar um conselho. Honre todas as autoridades da sua vida. Honrar, escuta o que eu vou falar. Honrar não é obedecer. Por exemplo, você casou e o seu pai diz assim, eu não quero que você faça isso. Você vai dizer assim, pai, eu entendo, mas hoje eu estou casada. A honra que eu devo, a obediência ao meu marido, eu vou te honrar. Mas a obediência ao meu marido. Aí tem líderes, me honra. Escuta o que eu vou falar para você. Honrar não é ser uma marionete na mão de ninguém. Não é suprir carência de líder que não foi chamado para liderar, que é carente, que precisa que você faça tudo o que ele quer para ele se sentir feliz. Não é isso. Se você está debaixo de uma liderança assim, que Deus te ajude. Porque o líder carente é um poço sem fundo, ele nunca está contente. Você pode... A coisa mais triste é um líder imaturo, ele faz mais malefício que não ter líder. É melhor não ter um líder do que ter um líder imaturo, porque ele é uma criança na liderança. Machuca mais, fere mais. Mas que você possa respeitar com graça a autoridade que Deus colocou sobre a sua vida e entender, escute o que eu vou falar para você, entender o que é realmente uma verdadeira liderança. E eu vou falar uma coisa, uma verdadeira liderança não é imposta. Você não segue ninguém que você não queira ir para o lugar que ele está indo. Um líder, primeiro ponto, você quer estar junto porque você quer ir para onde ele está indo. Você acredita no que ele acredita, bateu tudo. Ok. Quando não acontece isso, outro dia uma pessoa ia falar comigo, porque o meu pastor tem amante. Eu falei, E aí? Ficamos sabendo, daí eu não sei o que eu faço. Eu saio de lá, falei, querida, deixa eu te falar uma coisa. Ele tem uma amante, né? Ele tem amante. Aí o que você vai fazer? A unção desce para o corpo. Ele está indo para um lugar, você quer ir para o lugar que ele está indo? Não. Aí ela assim, então minha filha, sai daí. Mas não é pecado, não vou, ele vai me amaldiçoar, ele vai dizer, não tem maldição. Escute o que eu vou falar para você. Nenhum líder na face da terra morreu por você numa cruz e nem vai. Sabe quem te comprou com sangue caríssimo? Foi Jesus. Denominação nenhuma, pastor nenhum, líder, ela pode andar num salto, ela pode sapatear na tua frente, não é tua dona. Ela não é tua dona. O único dono que pagou o preço por você até o fim foi Jesus. Por isso que nós temos liberdade. Aí a gente faz assim, não posso sair porque... Escute que eu vou falar uma coisa. Congregar lá, congregar aqui é propósito de Deus. Não faz disso uma tortura emocional para as pessoas ao teu redor. Não faz disso uma fofocalhada dentro da igreja. Fulana foi para outra igreja, estava lá no céu. Gente, glória a Deus, não tem outra igreja, é uma igreja só. Em nome de Jesus nós temos que acabar. Isso é demoníaco, isso é diabólico, isso é mentiroso, isso não é evangelho. Essa briga sem sentido não é o evangelho.
Eu não consigo entender um pastor, um líder ou uma pastora que amaldiçoa alguém que vai congregar em outra igreja, em outra denominação. Outro dia eu descobri, estou rasgando o verbo agora, meu Deus. Não é você amada? Outro dia, a menina disse, não, eu vou sair e tal. A pastora ligou, por favor, tem certeza, está acabando com a minha vida. Meus filhos estão todos chorando aqui em casa. Gente, pressão psicológica. Nós como igreja precisamos amadurecer e voltar para as escrituras, para viver um evangelho verdadeiro, um evangelho que não é mentiroso, que não é pautado em sentimentos humanos falhos. Não congregue por pena de ninguém, congregue por propósito. Esteja numa igreja local saudável, funcionando num corpo saudável, encaixada perfeitamente. Agora escute o que eu vou dizer, não chame de perseguição as contrações de parto que Deus está fazendo para você sair de lugares. São dores de expulsão, Deus está falando, sai. Outro dia eu estava tendo um entendimento, estava orando, e é uma verdade, se você está grávida, quem aqui é mãe já entendeu isso, se você está grávida, chega ali as 40 semanas, pode chegar a 41, 42 no máximo, se aquele bebê, ele não nasce, ele morre, certo? E ele não simplesmente morre, a mãe também pode morrer. Aí a gente vai dizer assim, essa mãe é do diabo, essa barriga é do Satanás, é uma prisão, é diabólica. Não, ela foi importantíssima durante um período de tempo. Mas é verdade, se passar as 42 semanas, ela em vez de gerar vida, ela vai gerar morte. Escute o que eu vou falar para vocês, tem lugares que nós fomos gerados, nutridos, mas nós precisamos nascer. Senão nós vamos morrer. Por isso tem gente dentro de estruturas religiosas pesadas, morta. Ah, mas ele batizou meu filho, me casou. Meu Deus. Vocês estão tão quietas, gente. Vocês estão assim, ai, ai, ai. As pessoas não falam isso, né? É legal falar sobre feridas da alma. O Senhor está pegando a gente de jeito hoje. Você vai amadurecer na marra. Você vai crescer. Você vai viver a verdade do Evangelho, que é boa, perfeita, agradável. Vem quebrando tudo. Escute o que eu vou falar para você. Deus, Ele tem um novo tempo para a igreja brasileira. Um tempo de nós voltarmos para as Escrituras. Nós nos amarmos de verdade. Nós nos celebrarmos de verdade. Nós começarmos a ler isso aqui e nos encaixarmos nos lugares que Deus já estabeleceu para nós. Às vezes a gente fala perseguição, é tão triste eu dizer isso para vocês, mas às vezes a perseguição que a gente mais vai enfrentar não é no mundo, não, é dentro da igreja. É dentro das denominações. Porque as nossas motivações mais profundas não foram tratadas pelo Senhor. Escute o que eu vou falar para você, isso é muito real, gente. Às vezes, nós quando estamos lá no mundo, nós temos ambições. Desejos naturais de ser humano. Eu quero isso, eu quero aquilo outro. Eu lembro de um dia que um rapaz abriu o notebook dele assim para mim, e estava 4 fotos no notebook dele, que me chamou muita atenção. Uma Ferrari, uma mansão, uma viagem em Paris, e uma família assim juntas. Aí eu falei assim, ele está vendo isso aqui? Isso aqui é o meu plano de vida. Eu vou ser milionário, eu vou ter uma Ferrari,
minha família, vou ter muito dinheiro. Só que esse rapaz se converteu. Passou por um processo. Anos depois ele abre o notebook para mim. Lá estava ele com o microfone pregando. Ele só trocou, entende? As ambições, a motivação continuou a mesma. Mas a gente diz assim, ó, ai, mas é na igreja daí. Não, Deus, Ele não se engana com aparência. Escute o que eu vou falar. Ele não se deixa enganar. É por isso que nos últimos dias, Ele disse assim, olha, vocês vão chegar e dizer assim, Senhor, nós expulsamos demônios. Senhor, nós fizemos milagres em Teu nome. Vai dizer, eu não te conheço. Porque você fez tudo isso pautado no seu desejo pessoal de aparecer, de ser famoso, de querer mostrar algo, de querer um lugar de importância dentro da igreja. Por isso Jesus falou, quer ser importante, seja servo. O porquê que a gente quer ser líder, o porquê que a gente tem prazer em dizer, eu sou pastor. O porquê que dentro da igreja tem isso, por quê? Porque nós ainda não permitimos que os lugares mais secretos do nosso coração sejam tratados pelo Espírito Santo. E é por isso que Ele vai permitir a perseguição para nos humilhar, para mostrar quem nós somos de verdade. Deus não nos levanta para ser famosos. Deus nos levanta, escute, para sermos parecidos com Ele, para carregar algo dele. Só que, escute, toda pessoa que carrega a presença de Deus, que é parecida com Jesus, ela não vai ficar escondida. Jesus mesmo tentou se esconder, Ele não conseguiu. Ele dizia assim, Ele curava e dizia assim, ó, não conta para ninguém que você foi curado. Não dava. As multidões vinham, escute. O problema não é o ser famoso, o problema são as intenções mais profundas do seu coração. E é isso que Deus quer tratar. E a perseguição, ela vai te ajudar a proteger o propósito de Deus na sua vida. Palavra forte, né? Dura. Mas um pão fresco que está descendo do céu nesses dias. Eu vejo Jesus olhando para a noiva dele chorando, dizendo assim, eu amo você, minha noiva. Uma vez, eu estava na escola do clamor, era 2011 eu acho, numa ministração do Judson. Eu estava quebrada igual arroz de terceira naquele ano. Perseguição, humilhação, Deus mexendo em tudo. E Deus falava assim, ó, e se nada do que eu prometi acontecer, tu vai continuar comigo? E eu dizia, vou. Não te largo por nada, não tem para onde ir. Eu falei igual Pedro, Senhor, para onde eu vou? Para onde eu vou? Se só Tu tem as palavras de vida eterna. Nem que é para servir a Ti dentro da minha casa com os meus filhos. Eu estava ferida com a religião, machucada, cansada, frustrada. Aquele dia Ele deu uma palavra sobre os líderes que Deus tem levantado. E Ele olhou para mim e para o meu marido. Eu já estava no chão. E Ele disse assim, vocês são Jotão nessa geração. E Jotão foi um dos filhos de Gideão, que conseguiu vencer um massacre. Jotão era um sobrevivente. E Ele disse assim, Deus batizou vocês com uma santa indignação pela noiva. Vocês são amigos do noivo. E o amigo do noivo, ele não se prostitui com a noiva. Ele guarda a noiva, ele ama a noiva, porque ele é amigo do noivo. Outro dia alguém assim para mim, ai, porque Deus vai colocar a noiva na mão de vocês. E não sei a palavra que essa pessoa falou. Eu falei, não é nada disso. Eu falei o seguinte, eu tenho uma indignação pela noiva. Eu vou cuidar da noiva. Outro dia um cara ligou para o Telmo, cara desses da armadura de Saul, falando assim, cara, vou fazer uma conferência lá na tua igreja. O Telmo, logo para o meu marido.
Vou chamar o fulano, o profeta tal, ciclano, beltrano, e nós vamos fazer uma conferência lá. Vai ser tantos por cabeça. Valor? E aí, no final, a gente racha aí o que... Aí tem muitos que venderam a noiva por causa disso. Pode vir, né? Um falou, não, com a minha igreja não, com a noiva não. Com a noiva do Senhor Jesus, não. Com a noiva que Deus colocou na nossa mão para cuidar, não. Proteja o chamado, a unção, as ovelhas que Deus colocou na sua mão. Proteja o seu propósito. Vai ter coisa que você vai dizer assim, isso não tem nada a ver com o propósito de Deus para a minha vida. Parece muito bonito, tem uma capa linda, mas não é para mim. E hoje Deus está perguntando para você, será que eu posso confiar unções em você? Você vai cuidar da unção? Você vai proteger aquilo que eu vou entregar na tua mão? Escute isso, Deus deu Moisés para uma família que conseguiu esconder ele por 3 meses e depois conseguiu levar ele para um lugar escondido num palácio. Jesus, aconteceu a mesma coisa. Jesus nasceu e precisou ser protegido por Maria, precisou ir para o Egito. Será que o Senhor está perguntando, eu posso fazer nascer algo dentro de você? Através da sua vida, você vai proteger? Há uma pergunta hoje do céu sobre você. Você está protegendo o que eu confiei em você? Sabe o que Deus também colocou nas nossas mãos? Para nós proteger os nossos filhos. Você está protegendo o seu filho das redes sociais. Protegendo os seus filhos de relacionamentos. Porque a mãe, muitas vezes, tem o olhar. Você sabe quando um amigo chega na sua casa que ele não ama o seu filho. Que ele não quer o bem do seu filho. É a mãe que vai ter aquele olhar. É a mãe que vai direcionar muitas vezes. A gente que é mais sensível tem aquele olhar diferenciado. É a gente que vai precisar aplicar algumas regras diferentes. É a gente que vai precisar conduzir algumas coisas. A maioria dos abusos sexuais que acontecem embaixo do nariz de uma mãe. Deus está falando comigo e contigo essa noite. Eu quero tirar você de um castelo falso que você mesma criou. E eu quero levar você para a verdade do Evangelho. Eu quero lidar com as tuas motivações secretas. Eu quero mexer dentro de ti. Eu quero te fazer uma mulher madura que vive a verdade simples. Simples. De que Jesus veio trazer para nós. Aonde ainda existe rixa, briga, ciúmes. Não é do Evangelho que nós estamos falando. Eu queria orar com você nessa noite. Você pode ficar de pé.